Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Hoje a gente vai ter uma aula sobre a história dos Estados Unidos do século XIX. E é interessante porque muito da história dessa época vai refletir e vai ter uma espécie de ressonância para o momento atual, né? A gente está vendo lá nos Estados Unidos atualmente tendo uma espécie de guerra civil por conta dos abusos policiais. E esses abusos policiais estão acontecendo ano após ano, né? Então chegou num ponto que a população já não suporta mais dialogar sobre isso. Manifestar-se em termos sociais é dialogar, né? É você, através da manifestação, mostrar a sua insatisfação sobre alguma questão social, certo? Porém, meus queridos, os manifestantes já estão de saco cheio, né? Chegou num ponto que a paciência deles acabou e eles botaram fogo, não somente em prédios públicos, como a delegacia, mas em muitos prédios de alta grife, inclusive alguns ligados ao Trump, né? Que é o presidente. Tudo isso tem a ver com uma violência simbólica. Na história de um país que se consolidou numa guerra, né? Mais uma guerra civil ou menos uma guerra civil, nós podemos dizer que não mexe na história dos Estados Unidos. É uma parte da própria politização da sociedade civil, esses atos de guerra deles, né? Mas a princípio, para a gente entender esse problemão da questão racial hoje nos Estados Unidos, a gente precisa entender primeiro o que aconteceu lá no século XIX, tá? Então logo que vocês abrem a aula, vocês vão dar de cara com soldados da Guerra de Secessão, né? Fazendo o acordo no final dela, finalmente aí sucedendo ao norte do país as políticas públicas, né? A política econômica, e o sul tendo que se submeter à vontade do norte, tá? Claro que isso não foi espontâneo, envolveu muita guerra, envolveu muito sangue, tá? Então, começando a nossa aula 12, a industrialização dos Estados Unidos acelerou o processo de tomada de territórios de povos indígenas. O oeste do Mississippi agora estava como meta americana a ser dominada. Vamos começar pela primeira guerra étnica da história dos Estados Unidos, que é a guerra dos protestantes puritanos, né? Ou até dos cowboys, como eles eram vistos por conta de usarem o chapéu, né? Aquela vestimenta bem característica, contra os povos indígenas que viviam nos Estados Unidos, que não eram só os Apaches, tá? Os Apaches, sem dúvida, são um povo originário americano de grande notoriedade, e a civilização dos Apaches influenciou em muitos costumes nossos, né? Mas eles, é engraçado, porque hoje, voltar à moda daquela roupa frangida, com franja, né? Aquela roupa com vários tecidos cortados, caídos, que você mexe, dá um movimento, né? Isso era uma roupa indígena, na real. A calça jeans, que vai se tornar sinônimo, né, de vestimenta dos operários, uma vez que o jeans é um tipo de material bem difícil de você romper, né? Então os operários americanos vão passar a usar muita roupa jeans, macacão jeans, calça jeans, né? Que hoje, inclusive, é elemento da moda, mas na época era visto como roupa de operário, né? Vai ser também uma cópia das vestimentas dos Apaches. Então, quando vocês assistirem Pica-Pau, quando vocês assistirem alguns desenhos dessa época, né? Ou ligados a pensamentos dessa época, porque nessa época ainda os desenhos era, né, nem existia desenho de animação, né? Mas posteriormente, em cerca de 60 anos, 70 anos, vai surgir esse tipo de animação, vai surgir o Walt Disney, né? Vocês vão perceber que os desenhos, eles não tinham a menor vergonha de serem racistas, né? E eles não tinham a menor vergonha de demonstrar o indígena como uma espécie de selvagem que tá sempre fumando, né? Depois essa característica do fumo vai ir pro cowboy. Só que o hábito de fumar vem dos indígenas, tá, meus queridos? Tudo bem que a gente ouve falar da indústria do tabaco como uma coisa ligada à história da Inglaterra, ligada à história dos Estados Unidos, mas a real é que o tabaco era um tipo de fumo que os indígenas usavam. Então, vocês verem quantos costumes indígenas a gente foi absorvendo aí, né? E foi tirando deles, porque começou a se tornar uma coisa do cowboy fumar, né? Não é à toa, meus queridos, que na propaganda dos cigarros dos anos 90, hoje é proibido ter propaganda de cigarro, né? Mas as propagandas de cigarros dos anos 90 tinham muitos cowboys que fumavam, né? Mostrava a figura do cowboy, eu lembro até hoje da propaganda no Marlboro, que era um cowboy que fumava, né? E ele era até símbolo do cigarro. Não é à toa, tudo isso carrega um simbolismo antiguíssimo, né? Que é desse momento aí da história dos Estados Unidos.
Então a gente vai ter o Homestead Act de 1850, que incentiva a imigração em massa dos europeus. Eles vão prometer nesse Homestead Act, né, que as terras do oeste americano vão pertencer a esses novos imigrantes, eles vão ter um pedaço de terra, tá? Isso vai estimular a imigração de pessoas pobres da Europa para os Estados Unidos, em especial italianos, alemães, inclusive os espanhóis e portugueses vão se focar mais na América Latina pela característica linguística parecida, tá? Mas isso não quer dizer que não tenham também. Então, vai ter uma grande imigração em massa aí na história dos Estados Unidos, o que é irônico, né? Hoje os americanos serem contra imigrantes chega a ser até engraçado, porque eles são uma nação formada por imigração, né? Os povos originários americanos foram povos que foram, de certa maneira, exterminados ou eles foram cooptados, né? Pelo processo do destino manifesto que eu vou comentar um pouco posteriormente, tá? Então, cerca de 10% da população americana era imigrante nesse momento. Lembrando que americanos nascidos na América era lenda, porque a maioria, como eu falei pra vocês, tá? Eram imigrantes ingleses, então não faz muito sentido a gente falar que 10% da imigração era imigrante. Porém, esses imigrantes ingleses já tinham se estabelecido ali, já tinham tido seus filhos lá, já tinham nascido filhos americanos, né? E a partir daí que se tem essa concepção que 10% da população era imigrante. Se a gente for para pensar, ao longo da história dos Estados Unidos, quase toda a população é imigrante, exceto os povos originários, como eu falei. Então, cerca de 23 milhões de pessoas eram oficialmente imigrantes, tá? Sendo assim, os interesses da terra se dividem. O Texas e o Sudoeste vai passar a praticar a pecuária. É muito forte a pecuária no Texas, não é à toa que eles têm toda uma tradição em torno disso, né? Desde culinária até uma tradição mais ligada ao boiadeiro mesmo, né? Ao country. Inclusive aí vai surgir esses festivais de festa do peão, né? Aos pouquinhos, que era basicamente consistia em uma festa para realçar os costumes protestantes, só que ao mesmo tempo para cultivar aquela cultura local, tá? Eu não vou entrar em debate aqui, porque é óbvio que apertar o testículo do boi, ou que seja, tem gente que fala que não é o testículo, que é o ventre dele, que seja, é horrível, né? Por entretenimento, eu não vou entrar nesses debates, tá bom? Mas fica a critério de vocês criar uma opinião sobre isso. Eu tô aqui como papel de historiadora e apontar, né, a origem de certos costumes, tá bom? Engraçado que na mesma época vai começar a surgir também esses costumes no Brasil, tá? Só que por outro contexto. Nessa época no Brasil, esse costume surgiu porque o boiadeiro escapou, né? Ele escapou dos cerceamentos, né? E ele foi pro meio da mata. Então, os indígenas brasileiros que tinham o costume de laçar os bois para poder consumi-los, né? E desse costume indígena que vai vir o costume das festas de rodeio, tá? Ou o boiadeiro aí. Então no Brasil tem uma mistura entre o indígena e o branco, né? E também o negro que vive aí no interior, que vai dar nessa coisa do caipira. Diferente da história dos Estados Unidos, que tem essa tradição texana, tá? Califórnia vai focar mais a mineração, principalmente depois de encontrarem ouro em 1848 e 1849. E o Mississippi vai se focar na agricultura. Enquanto os estados do norte, como Nova York, né? Estavam surgindo aí, Carolina do Norte, com a intenção de industrializar todos os Estados Unidos, ou pelo menos dar um protecionismo a essas indústrias, né? E esse protecionismo vai ser muito reivindicado, por quê? Os produtos ingleses tinham mais adesão no comércio americano do que os próprios produtos americanos. O que os Estados Unidos vai criar e vai reivindicar a partir de então, né? Através de luta social? Que o comércio americano seja predominantemente de produtos americanos. Pessoal, essa taxa alfandegária existe até hoje nos Estados Unidos, tá? É o que garante que o comércio interno deles seja dominado pelos produtos americanos. Ou seja, não é uma coisa que ficou nesse tempo, essas reivindicações, é uma coisa que existe até hoje. Lembra da aula que eu falei pra vocês que é muito fácil os Estados Unidos entrar no mercado interno dos outros. Agora, vai você tentar entrar no mercado interno americano. Tem um monte de taxa alfandegária que te impede, né,
de vender os seus produtos da mesma dinâmica que os produtos americanos. O único país que furou essa taxa alfandegária com louvor foi a China. Entendeu? Porque o Trump odeia a China. Porque no fundo os chineses foram geniais, né? Parando pra pensar. Mas também gerou toda uma... sem romantizar, né, galera? Gerou todo um problema social, assim, lá nos Estados Unidos, que os trabalhadores se sentem muito mais explorados agora pelas indústrias chinesas do que pela indústria americana, né? Complicado. Então, as convicções ideológicas que vão estimular a galera a ir pro oeste, né? Vai ser o Destino Manifesto e a ideia de eugenia dos brancos americanos. Gente, desculpa, nariz tá entupido. Pera. Tive que dar uma pingada no meu nariz pra ver se tava uma melhorada na situação, mas tá difícil. Então, o Destino Manifesto vai trazer essa ideia de eugenia dos brancos americanos. Gente, grava essa informação, tá? O Destino Manifesto, ele vai ser, dentre todas as questões aí que envolvem os intuitos e pensamentos religiosos, né, nos Estados Unidos, ele vai ser o alicerce do racismo americano. É ele que vai fazer a mentalidade do racista americano. Por isso que ele tem um teor ideológico, tá? Quando vocês abrirem a apostila, na aula 12... Mano, cuidado com não derrubar tudo aqui. Vocês vão ver na atividade aqui de vocês vão ver uma mulher aqui representando o Destino Manifesto. Quando vocês olharem essa foto, tenta achar, sério mesmo, a população indígena. Como que tá a população indígena na foto? Fugindo, assustada, acuada e tratada como selvagens, né? Enquanto os brancos americanos são retratados nessa imagem como o processo civilizatório, o trabalhador. Então vai criar-se essa égide de que o branco é trabalhador e de que os povos indígenas eram vagabundos, não queriam trabalhar, queriam ter pedaço de terra, mas não queriam trabalhar. Tudo isso vai ser criado em cima da ideia do racismo americano. E é interessante porque tem uma divisão até na natureza dessa foto, nessa imagem, que é nessa mulher que representa os brancos americanos, do lado dos brancos tem uma paisagem de céu aberto, né? Nuvens brancas, do outro lado nuvens negras, né? Uma ideia de trevas. Então vocês vão perceber que assim, de maneira iconográfica, essa imagem retrata muito o pensamento racista dos americanos. E não vai parar por aí, tá? Então, os brancos americanos fundaram uma identidade em cima da ideia de dominação das outras identidades, em cima da ideia de dominação dos outros povos. Para os americanos brancos, do Destino Manifesto, os Estados Unidos tinham o destino de dominar o mundo. Eu não estou falando dominar o oeste apenas. Eles acreditavam que os brancos americanos eram superiores a todas as pessoas do mundo. E que eles eram abençoados por Deus e diferenciados por esse fator. E por isso justificava todas as investidas americanas em dominação em outros territórios. Quando eles dominarem partes do território do México, eles vão usar o Destino Manifesto como justificativa. Quando eles dominarem o oeste dos povos indígenas, eles vão usar o Destino Manifesto como justificativa. O Destino Manifesto é a carta branca para os atos racistas dos brancos supremacistas americanos, certo? Porém, diante de toda essa situação, está havendo sim uma treta interna nos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, nações indígenas como Cherokee, Chocotãs, Seminole são deslocados para o centro-oeste. Então eles vão ter essa expropriação, vão tirar os indígenas da sua própria terra e transferir eles para o centro-oeste para trabalhar nas indústrias, trabalhar fazendo artesanato, dentre outras coisas. O que aconteceu com os indígenas americanos é um processo muito parecido com o que tem acontecido com os indígenas brasileiros, que é tirar as terras dos indígenas, transformar essas terras em latifúndio ou em mineração, que seja, pegar esses povos indígenas como se eles não fossem nada, como se eles não tivessem direito nenhum ao território, jogar nas cidades para viverem às margens das cidades. Então os indígenas vai ter um processo de empobrecimento dos povos indígenas, né? Porque eles vão sair daquele estado de dominação da sua própria terra, da sua civilização, para entrar numa civilização que não tem nada a ver com a civilização deles, que é toda ligada com os elementos da natureza, né? E que ao mesmo tempo eles não têm uma função específica, então eles ficam extremamente marginalizados, tá, galera? Então, continuando, no sul
predominava a agricultura escravocrata, mão de obra escrava negra. Lembrando que os Estados Unidos já tinham um grande percentual populacional negro que estava sob condição de escravidão no sul, só que os negros do norte não estavam mais sob condição de escravidão. Não é à toa que no filme 12 anos de escravidão, um cara que era livre do norte é transferido para o sul e ele é escravizado. Ou seja, a própria liberdade dele não está acima das leis das terras. As leis das terras do sul determinavam se o negro ia ser livre ou não. Independente dele ser livre originalmente, eles podiam reescravizar ele. E essa história é uma história de tormento, né? Porque o cara era livre e passa 12 anos escravizado. Demorou 12 anos para o tribunal provar que ele era livre. Isso faz parte do sistema de justiça branco racista americano. Eles demoravam muito para julgar um negro numa condição dessa de propósito, para favorecer o proprietário, entendeu? E esse cara começa a trabalhar numa plantação de algodão. Ele vai vendo como a condição dos negros do sul era horrível. É legal esse filme porque ele mostra muito esses contrastes. Mas outro filme que fala sobre isso é o Django Livre, que é muito bom também, só que é violento, né, galera? Se prepare para a violência. E tem uma cena muito maravilhosa, porque Tarantino, né, galera? O Tarantino, como diretor, sempre tem muita violência. Em que o ex-escravizado se vinga do carrasco dele. O carrasco era aquele cara que ficava nas lavouras, né? Olhando tanto de café, de algodão, de cana. Ele ficava confiscando para ver se os escravos estavam trabalhando. E muitas vezes ele batia neles, fazia extorsões, assim, no sentido de criar medo, de criar submissão. Então, no Django Livre, o ex-escravo encontra esse cara. E aí, gente, é uma cena tão maravilhosa que vocês precisam ver, né? Ele basicamente chicoteia o cara, chicoteia, até o cara perder os sentidos como forma de vingança, né? E aí, nessa cena, a gente tem o que a gente chama de violência do oprimido, que a gente não pode confundir com a violência do opressor, né? Então, por exemplo, o oprimido que se cansou de apanhar, no momento que ele se revolta, ele vai usar da mesma violência, só que numa configuração diferente, de vingança, né? E nesse caso, nada mais do que justo. Muitos pensadores negros vão dizer que qualquer movimento como por exemplo Luiz Gama, né, que é brasileiro e foi conhecido até nos Estados Unidos, inclusive, meus queridos, tá? Os escritos dele, a história dele chegou até lá. Ele fala, todo escravo que se volta contra o seu senhor e que se revolta mesmo contra ele, ele tá fazendo isso por legítima defesa da sua liberdade. Então, é muito trabalhada essa ideia nos filmes sobre escravidão. Eu gosto muito dos dois que eu mencionei, tá? Fica a dica aí, galera. Então, no norte havia o interesse de proteção... desculpa, gente. Então, a agricultura era escravocrata, no sul, a plantação de algodão era predominante, abastecia as empresas do norte dos Estados Unidos e também, ao mesmo tempo, abastecia a Inglaterra e rendia lucros exorbitantes para a elite escravocrata. Então, era uma elite muito poderosa, essa elite do sul. Tinha muito dinheiro, né? No norte, por sua vez, havia um interesse de protecionismo alfandegário para o incentivo da produção local, tá? A indústria, então, era suprimida pela Inglaterra e havia um interesse de independência. Então, galera, o norte dos Estados Unidos, eles estavam sendo muito massacrados pela dominação alfandegária da Inglaterra. Outro fator importante é que dominar as plantações de algodão do sul seria extremamente determinante para a indústria do norte, tá? Lembrando que no norte não havia escravidão, tá? Era o modo de produção capitalista já que predominava. Então vai ter a eleição de Abraham Lincoln, conhecidíssimo aí presidente americano, né? Em 1860. E os interesses do norte são colocados em prática. O Abraham Lincoln vai lá e começa a agilizar o processo de acabar com a escravidão, né? Por interesse capitalista, é óbvio. O que causa uma grande satisfação no sul. Separando do país, o sul passa a ser conhecido como Estados Confederados. Grave essa informação. Os Estados Confederados, meus queridos, esses estados vão ser extremamente, assim, associados ao racismo. Inclusive no slide vai ter uma bandeira dos confederados para vocês saberem identificar esses racistas. Por quê? Hoje em dia, diferente dessa época que usava-se a bandeira dos confederados para defender, né, a elite do sul e por consequência defender a escravidão negra, né? Hoje em dia, a bandeira dos confederados é um sinônimo de racismo, tá?
é um sinônimo de supremacia branca, que realmente acredita que os negros são inferiores a eles, tá? Não é à toa que toda vez que tem uma bandeira de confederado no meio de uma manifestação, a gente automaticamente associa aos racistas americanos, tá? Então é importante identificar essa bandeira. E a foto que eu coloquei é bizarra, porque foi aqui no Brasil, tá? Essa foto é brasileira. E eles, infelizmente, pessoal, acharam um motoclube que tinha bandeira dos confederados como sua bandeira. Bizarro, né? E ainda mais sabendo que muitos motoclubes são o contrário, né? Eles abrangem as lutas sociais muitas vezes, né? Mas enfim, quando essa treta começa entre o Abraham Lincoln, agilizando o processo de industrialização e modernização dos Estados Unidos, e o Sul, os confederados, se separam dos Estados Unidos, começa a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão e a questão racial da luta dos direitos civis americanos vai ficar para o próximo bloco da aula.